ligando aos pouquinhos, levantando as mãos, respeitando as ordens aqui, e a gente vai tirando aí as dúvidas de vocês, tá bom? Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre profiling. Gente, meu áudio não tá saindo. Deve ser alguma coisa aí no seu computador, ou no seu celular. Perfeito. Tá bom para todo mundo? É só o dela que não tá saindo? Perfeito. Tranquilo. Eu acho que é isso. Hoje nós vamos falar sobre criminal profiling, o uso das neuromicroexpressões faciais nos processos investigativos. Eu vou passar para vocês aqui o meu mini currículo, né? Eu vou falar ele já atualizado, mas não é o que está exatamente aqui na página de vocês. Eu sou biomédica de primeira formação, sou patologista clínica pela Universidade 9 de Julho, sou pós-graduada em biomedicina estética pelo IBECO, especialista em linguagem corporal pelo protocolo SCAN com a Carol Portilho, perita técnica e instrutor em neuromicroexpressões faciais formada pelo FM Group em Portugal, sou especialista em gerenciamento de impressões pela Carol Portilho, formada em morfopsicologia pela MF Academy, perita judicial forense pelo Empate, perita em pareceres técnicos para a justiça pela Expert Academy, palestrante e treinadora, certificada internacionalmente em FACS pelo FM Group e em FIX também pelo FM Group, em Portugal, sou pós-graduada em Ciências Forenses pelo IPOG, perita em adulteração veicular pelo Empate Forense, e entre outros cursos de formação, eu tenho profiling criminal, sexologia forense, criminalística e criminologia, locais de homicídio, locais de crime, documentoscopia, papiloscopia, grafotécnica, acidente de trânsito, constelação familiar, decifrando pessoas, decifrando a mentira, perícia e investigação forense, manchas de sangue, cadeia de custódia, decifrando traições, elemento X, imersão em medicina legal e criminalística, imersão em locais de crime e outros tantos cursos de extensão. Eu também sou administradora aqui do grupo de formação em perícias forenses e criminais, o Perícia em Foco. Sou pesquisadora e escritora e colabora do Handbook Face Summit, que vai ser lançado em Portugal em abril, com um capítulo chamado Profiling Criminal, o uso do FACS em neuromicroexpressões no processo investigativo. Esse é o meu mini currículo, tem coisinhas que eu não coloquei por aqui. E para iniciar, tá aparecendo para vocês o meu compartilhamento em tela cheia, não tá? Não. Sim, não. Então, para quem não Tá show aqui, viu? tá. Oi? Aqui tá ótimo. A gente vai começar falando do que é uma Agora análise. sim. Uma análise, ela acontece de forma técnica. O que a gente tem que ver? A gente tem que ver se a pessoa ela está... Opa, tem um áudio ligado aí. A gente tem que ver se a pessoa ela está apresentando algum comportamento dissimulado ou não. Então, a gente vai analisar aquela pessoa. Opa, gente, olha o áudio. E vai ver se essa pessoa está apresentando algum comportamento. Quando a gente fala em dissimulação, a gente está falando em um comportamento... Boa noite, Dinha. A gente está falando em algum comportamento diferente do que seria considerado normal, né? Por isso que a gente fala em dissimulação. Para a gente analisar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dissociar. O que significa isso? A gente não pode se envolver com a situação, porque quanto maior for a nossa emoção, menor vai ser a nossa percepção. Então, a gente não pode se envolver. Ah, mas eu tenho um filho pequeno, estou tratando um caso de estupro. Vai mexer com a gente? Com certeza absoluta vai mexer com a gente. Né? A gente tem sentimento, mas a gente tem que dissociar, a gente tem que colocar uma parede ali e eu não posso disponibilizar essa apresentação porque ela tem algumas imagens que são de lá do FM Group e eu tenho que pedir autorização para eles para usar as imagens. Mas algumas coisas que forem minhas, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar para vocês, não ela toda, tá? As imagens que forem de lá do FM Group eu não posso disponibilizar. Vamos lá.
Quanto maior for o meu envolvimento com a situação, menor vai ser a minha percepção, porque eu vou estar com o meu psicológico, com o meu emocional envolvido ali. Ontem, por exemplo, eu fui fazer um caso em que a namorada matou o namorado, aparentemente, né, o estopim foi porque ele quebrou o celular dela, porque pegou ela se envolvendo com outra pessoa, e estava ali a mãe do Israel, né, a família, os irmãos, e estavam ali também a mãe, as irmãs da a Elizabeth. Eu ouvi os dois lados, as duas partes vieram falar comigo, tinha muito sofrimento de ambas as partes, mas apesar de escutar os dois lados, eu estava totalmente neutra. A minha observação foi da das testemunhas, né, das pessoas que ali estavam, e em nenhum momento eu permiti que tudo que eu ouvi mexesse comigo a ponto de eu deixar o meu laudo, o meu parecer técnico, ser influenciado por coisas que eu escutei. Saímos de lá ameaçados, né? Porque eles não compreenderam que eu sou uma pessoa imparcial que trabalho com a ciência. E é isso que acontece. Então, a gente não pode se deixar envolver. Poxa, mas eu sou mãe, eu tenho um filho, estou tratando um caso de abuso. Poxa, mas eu sou mãe, a mãezinha ali também perdeu um filho. Sim, né, a gente sente muito, né, a gente tem empatia. Mas se a gente vai fazer um trabalho, a gente tem que dissociar. É a primeira coisa que a gente precisa fazer para que haja uma análise boa. E depois, a gente precisa levar em consideração uma máxima que a gente chama de 3 Cs: contexto, congruência e combinações. O que significa isso? O contexto: tudo aquilo que envolve uma situação e deve ser levado em consideração. O que é isso? A pessoa está dentro de, por exemplo, dentro de uma delegacia. Se a pessoa nunca esteve dentro de uma delegacia, a pessoa nunca foi envolvida, acusada de um crime, ou nunca passou por uma situação assim, ela vai estar nervosa, ela vai estar com medo, ainda que ela seja culpada ou não, ela vai estar nervosa, ela vai estar com medo, ela vai estar assustada, ela já ouviu 1000 histórias sobre delegacias, sobre apanhar, sobre isso, sobre aquilo, e ela vai estar com medo de tudo isso que ela já ouviu acontecer com ela. Se ela for inocente, ela vai estar com medo de a justiça não ser feita, dela ser mais uma inocente presa, e ela vai precisar que esse contexto seja avaliado. Se ela é uma vítima, por exemplo, de estupro, ela está muito machucada física e emocionalmente, e ela está tendo ali que contar tudo o que aconteceu com ela. Uma vítima de sequestro, a mesma coisa, né? Então, a gente tem que avaliar o contexto, permitir que essa vítima se acalme, trazer ela de volta ali para uma realidade de que não é mais o momento que ela viveu. Se acalme, né? Depois daqui 5, 10, 15, 20 minutos a gente conversa, né? Vamos deixar aquela pessoa mais tranquila, e a gente entender que às vezes ela não está nervosa porque ela cometeu o crime, ela está nervosa porque ela está num ambiente hostil, ela está num ambiente que ela não reconhece, e a gente precisa levar o contexto, tudo o que aconteceu com ela, em consideração, sim, né? As congruências, a gente precisa analisar o tempo todo se a comunicação verbal dela está congruente com a comunicação não verbal, ou seja, se o que ela fala está congruente com o gesticular, né, com o balançar da cabeça dela, se ela está falando sim e está movimentando como sim, ou se ela está falando um sim, mas a cabeça dela está dizendo que não. E por que isso está acontecendo? Porque ela está mentindo, porque ela está ocultando, ou porque ela está com medo? Então, a gente precisa observar um todo para saber o que é que está acontecendo ali. E as combinações entre contexto e congruência, né? A gente nunca tem que se orientar só por um sinal. Ah, Sol, então eu vi ela falando que sim, mas a cabeça fez que não, ela tá mentindo. Calma, peraí. E o contexto? Quem tá ali do lado dela? Não é o cara que tá acusado de ter batido nela? Não é a pessoa que pode ter sequestrado ela? A gente, não sei se vocês lembram do caso da Bianca, que o Sandro Dota, que era o cunhado dela, estava participando das buscas. E quem matou a Bianca foi o Sandro Dota. Vamos supor que a Bianca tivesse ficado viva e estivesse prestando depoimento. Sandro Dota estaria dentro da delegacia. Como é que a Bianca teria reagido?
Será que ela teria contado na hora? Será que ela teria medo? Então, a gente precisa observar o contexto, a congruência e a combinação desses dois. Né? A gente não pode simplesmente julgar e falar assim, ah, não, peraí, mas ela fez tal sinal, ela tá mentindo, essa menina. Precisa saber o que está acontecendo, né? A gente precisa observar, ter um olhar mais apurado, não julgar de primeira cara, ver realmente, ah, mas tem tatuagem, tem piercing, tem isso, tem aquilo, é mulher de malandro. Não é assim que as coisas funcionam, né? A gente precisa analisar e observar bem para a gente realmente chegar na verdade, né? A gente saber realmente o que está acontecendo ali. Tinha duas pessoas com a mão levantada, vocês querem perguntar alguma coisa até onde é que eu falei? A Chara e o Heraldo e depois a Chara. Pode perguntar. Heraldo? Não? Boa noite, Sol. Boa noite, Sol. Só para poder tirar uma dúvida com relação ao caso que você está expondo. Pode haver, a gente sabe que é raro acontecer, mas pode acontecer, das pessoas, principalmente dissimuladas, envolvidas em crimes de grande gama, terem a capacidade de mascarar ou de dissimular muito bem, né, a culpa dela. Embora eu sou resgatista paramédico, eu estou me graduando agora em criminologia, eu já tenho 37 anos nessa área. E aconteceu comigo uma situação dessa, em que nós fomos chamados para atender uma ocorrência. Nós chegamos ao local, uma senhora tinha sido metralhada dentro do carro, e o colega que participava da operação de resgate, quando nós chegamos lá, era a esposa dele. Uma gritaria danada, ele desesperado. Com 45 dias, a Polícia Civil do Rio de Janeiro descobriu que ele foi o mandante. E em tempo algum, durante a tomada de depoimento das partes envolvidas, ele sequer demonstrou. Há como a gente ter essa percepção até do não arrependimento da pessoa, quer dizer, no caso, a linguagem corporal nos diria isso? Sim. Sim, tem sim. Ontem mesmo peguei esse caso dessa moça aqui, a Elizabeth, né, que ela matou o namorado, que era o antigo marido, eles se separaram de casa e continuaram o relacionamento. Porque o que acontece, Heraldo? A verdade, ela é expressada na face. Deixa eu só pedir para os meus gatinhos ficarem quietinhos aqui. A verdade, ela é expressada na face em 2 segundos. Então, a primeira imagem que vai vir para a face é a verdade. A mentira, ela precisa de até 7 segundos. Por quê? O cérebro, ele é mínimo esforço. Então, ele não vai querer trabalhar. Por isso que a gente desmaia. Porque o cérebro, o que é mais fácil para ele? Desligar tudo e reiniciar, do que ele pegar e botar cada coisinha para funcionar no tempo certo, para que a gente recupere a homeostase, o equilíbrio. Então, ele desliga tudo e reinicia a máquina. E o cérebro é a mesma coisa. Ele joga logo a verdade na face e fala assim, fala aí o que aconteceu, o pessoal se vira. A mentira, não. A mentira, a gente tem que ir lá, criar a mentira, botar lá na caixinha, ir trazendo para cá, e manipulando essa mentira para que essa mentira seja criada, depois ela retorna para os nossos pensamentos, para que ela seja dita e processada. Nesse meio tempo em que essa mentira é dita, a pessoa ela vai te observar e a gente vai falar disso mais para frente, mas já estou dando uma adiantada. Essa pessoa ela vai te observar e ela vai achar que te enganou. Quando ela achar que te enganou, ela vai fazer isso aqui, ó, depois que ela te contar a mentira. Por quê? Isso aqui é o dumping delight. Quando ela sente prazer, porque ela acha que te enganou. Então, sempre que ela contar uma mentira e ela achar que te enganou, ela vai lubrificar os lábios. Esse é um dos sinais da mentira. Quando a gente está bem treinado, a gente já vai detectar a verdade e já vai esperar pela mentira. E aí, quando a pessoa contar a mentira, a gente já vai ficar reparando se ela vai fazer o dumping delight. Se ela fizer, a gente atesta a mentira. Deixa eu tirar outra dúvida com você, só aproveitando que você está colocando esses pequenos detalhes com relação à identificação da pessoa no caso da mentira.
uma personalidade psicopata. Ele também tem os mesmos traços, ou por ele já ter esse preparo, né, essa inclinação ao crime, ele pode ter outros sinais não tão característicos quanto esses que normalmente as pessoas comuns apresentam, para Então, tentar dissimular isso. Então, o psicopata, ele não sente culpa. Todos os sentimentos... O psicopata tem sentimento? Tem. Em relação a ele, sempre é ele. Nunca em relação aos outros. O psicopata, ele não sente alegria. No lugar da alegria, ele sente o prazer. Então, quando ele sentir prazer, ele também vai fazer o dumping delight. E qual é a diferença do psicopata? Nós sorrimos com um músculo chamado risório. Então, nós vamos sorrir e o nosso músculo risório vai trazer o nosso sorriso para cima. O sorriso do psicopata é dado com um músculo que ele é puxado aqui. Deixa eu só conferir o nome da musculatura. É o 13. O nome da musculatura 13 para mim, filho. Não estou enxergando aqui. Acho que é o orbicular. Deixa só minha filha conferir ele para mim. Que ele está aqui mais para frente. O psicopata, ele vai sorrir com a musculatura que ele puxa aqui para o lado. Então, o sorriso do psicopata, ele não faz essa curvinha para cima. O sorriso do psicopata, ele puxa para o lado. Então, por quê? É o orbicular da boca, não é isso? Não, ele é o... Ali, o 13, ó. Isso. É esse músculo roxo aí. O zigomático menor. O que acontece? Ele vai puxar o seu sorriso para o lado. É o sorriso do psicopata. Pode ver que o Coringa tem esse sorriso. Como se fosse um sorriso cínico. Não é cínico, é que ele vai para o lado, né? Ele não faz o nosso sorriso sincero, que sobe, que faz ruguinha nos olhos. Ele faz mais para o lado. É um sorriso forçado, sim. É o sorriso do Dexter, é o sorriso do Coringa, é o sorriso... Isso. É o sorriso do Ted Bundy. Como se estivesse mostrando os dentes, né? Como se só mostrasse os dentes. Às vezes eles mostram, às vezes eles fazem assim, ó. E o sorriso estica para o lado. Então, assim, eles têm alguns sinais. A ausência de culpa, a ausência de empatia, eles não têm empatia nenhuma. Então, eles vão olhar para aquela situação, você vai ver que eles não estão sentindo absolutamente nada. Então, assim, não é nem que eles mascaram, eles simplesmente não sentem. Né? Então, com o psicopata, você vai conseguir observar isso. Você vai falar, nossa, que ausência de sentimento. Olha para o corpo, para a vítima, seja mãe, seja irmão, seja partejado, seja queimado, e você vai ver que não tem sentimento nenhum. E quando há algum tipo de sentimento, vai ser... Suzane é considerada psicopata? Oi? Suzane? Não, Suzane não é psicopata. Suzane é extremamente inteligente, fria e calculista. Ela não é. Podemos continuar? Ô, Sol, Oi. boa noite. Uma coisa que eu analiso bastante, não digo que são todas as pessoas, mas eu observo bastante o comportamento. Aquela pessoa que tenta agradar todo mundo, que quer bancar o bonzinho, nem sempre tem uma coisa ali por trás. Alguma coisa de ruim já aconteceu, ou ele está premeditando a fazer. Aí, o que a gente está fazendo? A gente está tendo um viés cognitivo, ou seja, a gente está colocando a nossa opinião em cima de algo ou de alguém. Porque não é sempre, né? A gente não pode julgar um por todos. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sempre tento ajudar todo mundo. E eu sempre me lasco. E assim, eu não sou uma pessoa ruim que tem coisas por trás, não. Eu sempre tento ajudar todo mundo mesmo. Então, assim, a gente não pode julgar um por todos. O que a gente tem que usar? A ciência, o embasamento científico, né? Usar as musculaturas. A gente tem que observar quais são as musculaturas que são ativadas. Quando a gente diz que uma pessoa sente uma emoção, a gente não fala de um músculo que mexe, a gente fala de um grupo muscular, a gente vê quantos músculos daquela emoção a gente conseguiu observar. Se a gente observou 50% daqueles grupos musculares daquela emoção, mais a gente pode dizer que aquela emoção existiu. Então, isso é mais uma questão de viés cognitivo. A gente fala assim, eu tenho certeza que é assim.
Não, eu falo assim, mas não é questão de daquelas pessoas que ajudam sempre. Eu não sei nem como é que eu explico a forma correta, assim. Mas eu consegui identificar duas pessoas sem precisar fazer muita análise nem nada do tipo. E aí eu descobri que o cara era psicopata. E quando eu falei que ele era psicopata, ninguém acreditou. Depois ele mostrou as garras. Então, mas psicopatia, para Sol, você dizer que uma pessoa é psicopata, tem que ser psiquiatra. Até psicólogo, eles falam que tem traços e enviam para o psiquiatra. Nem eu posso dizer que uma pessoa é psicopata. Da Suzane, por exemplo, eu falo porque tem psiquiatras que disseram que ela não é psicopata. Sol, posso fazer uma pergunta rapidinho, só para terminar sobre o assunto? Uhum. A questão, assim, por exemplo, a Suzane, ela não teve nenhum tipo de traço determinado, né, quando ela foi. Ela não demonstrava absolutamente nada. Como que você analisa, com base, né, nas microexpressões de uma pessoa que não tenha nenhum sentimento? Ela tem sentimento, só que ela é narcisista. Ela tem sentimento por ela, pelas coisas dela, ela não queria perder o dinheiro dela, ela queria poder continuar vivendo a vida que ela tinha, os pais dela queriam mandar ela para o exterior, para estudar fora, ela não queria perder o namoradinho dela, ela queria continuar com a vidinha dela de lucro, de bens, entendeu? Então ela tem sentimentos, ela não tinha sentimentos pelos pais, hoje, se você perguntar se ela sente falta dos pais, ela vai dizer que sente, e sente. Só que ela fez as coisas priorizando o bem próprio, né? Boa noite. Bora continuar. Faz mais um round. Boa noite. Podemos? Oi. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta, tudo bem? Prontinho. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu não sei se está saindo bem o meu áudio. Sim, tá saindo. Ah, tá, desculpa. Estou um pouco perdido. Eu estava analisando uma situação, eu vi um podcast de um pastor, com certeza acho que vocês viram, ele falando a questão lá do assassino do Rio Griven, acho que é o nome, assim, porque o cara, no dia do julgamento dele, o pai de uma das vítimas foi lá e disse que perdoava ele, e ele chorou no julgamento, então ele quis dizer que por isso um assassino, um serial killer, poderia sim mudar, ter sentimentos, se arrepender. E eu fui estudar esse caso a fundo, li alguns livros sobre a mente criminosa, e num desses falava exatamente desse criminoso. E eu vi uma entrevista dele completa, com toda a investigação, e em todo momento ele chorava. Tipo, era como se fosse uma prática exatamente dele, que a todo momento ele chorava. Mas quando se falava nos crimes, quando falava no momento do que ele praticava dos crimes, ele mesmo se disse se considerar o maior serial killer da história dos Estados Unidos. Eu, baseado nisso, como que uma pessoa comum, sem um certo estudo de psicologia forense ou de análise comportamental, vai conseguir identificar isso na sociedade, porque eles se disfarçam muito bem, eles passam como pessoas normais, assim, qualquer criminoso, psicopata ou sociopata, ele vai estar infiltrado ali, ele não quer mostrar as garras dele, então ele vai estar como uma pessoa normal. Então, pra gente que por mais que a gente esteja estudando, eu faço também criminologia, mas a gente é leigo em certos assuntos, como que a gente vai sobreviver no meio dessa selva? Vamos lá. Acho que alguém tá com o áudio minha voz bem alta aí. A gente vai ter que conviver, porque não sei se está nesses slides meu, mas tem um slide meu que eu até coloco, o psicopata mora ao lado. Primeiro que, assim, a maioria de nós tem algum traço de psicopatia, né? A maioria de nós, não digo todos.
só que um grau muito leve que não vai chegar a causar um dano maior a ninguém. Outra coisa, a gente precisa desvincular a psicopatia de ser um serial killer. Nem todo serial killer é um psicopata e nem todo psicopata é um serial killer, né? E sim, um serial killer pode ser um narcisista, né? Ele pode se orgulhar muito do que ele cometeu e pode sim se arrepender também, né? Pode. Dificilmente um psicopata vai sentir arrependimento, mas um serial killer pode se arrepender, né? Isso é uma coisa que a gente precisa entender e dissociar uma coisa da outra, desvincular, né? Nem todo psicopata vai cometer crime, e nem todo serial killer vai ser um psicopata, né? E nem qualquer pessoa que tiver um traço de psicopatia vai chegar a cometer um crime também, se os traços forem leves, né? Então a gente precisa ter muito, muito cuidado com isso. Vamos continuar aqui, porque igual a colega falou, está no segundo slide. Para o final, a gente tendo tempo, eu respondo o que vocês quiserem, é só para não segurar as outras pessoas que não puderem ficar, beleza? Eu adoro responder, não tem problema nenhum com isso, mas aí a gente continua, tá? Vamos falar das expressões. Socorro, gente! Peraí. Calma aí que eu caí. Caí bela, mas caí. Vamos lá, eu passei um slide aqui. Vamos falar das expressões e das neuromicroexpressões. Mas, para isso, a gente precisa entender que... Pode deixar aqui que eu segui. As expressões, elas podem ser micro, né? Hoje em dia, neuromicro. Hoje em dia, nós falamos em neuromicroexpressões. Elas são muito, 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 muito sutis. Elas têm o on-apex, né, que é bem no inicinho dela, depois o apex, que é quando elas acontecem, e o off-apex, né, bem no finalzinho. Elas trabalham em combinação e congruência, elas precisam combinar e ser congruentes. Não dá para eu começar a chorar e de repente eu estar rindo. Isso não existe, né? É uma coisa ou outra. E elas são em intensidade e intensidade gradual. Elas não vão começar pequenininha e de repente e acabou. Não, elas vão começar pequenininha e de repente a gente vai estar chorando e aí depois elas vão embora. Isso é normal, tá? E acho que a gente vê muito em pessoas que não estão tendo uma congruência nas suas emoções, é isso aqui, foi o que eu vi muito ontem no júri. A pessoa começa a ensaiar um choro, faz isso e não tá mais chorando. Professor, posso fazer uma pergunta para a senhora? Desculpe interromper. Pode. Então, a senhora estava falando de, tipo assim, de chorar essas coisas. Teve um caso que chocou todo o Brasil que passou no BAT, sabe? Do Cidade Alerta. Que é o caso da Helena, eu sei que todo mundo viu, né? O caso de uma bebezinha. Que ela sumiu, né? E a mãe ficou, tipo, procurando ela, foi na TV, falou que a filha estava sumida, que estava desaparecida e preocupada. E no final das contas, e as investigações fluindo, né? Descobriram que a própria mãe dela tinha assassinado a menininha. Tinha assassinado e tipo, colocou dentro da mochila. Exemplo, quebrou tudo ela para colocar dentro da mochila. O que a senhora diz sobre isso? Porque ela foi na televisão, ela chorou, né, tipo, para a mídia nacional sobre tudo isso, e no fim das contas, quem era assassina estava ali, tipo, na frente de todo mundo, e ninguém percebeu, tipo, exemplo, uma mãe chorando. Quem vai desconfiar de uma mãe chorando, né? O que a senhora diz sobre isso? O caso da Isis ficou muito mal explicado. Ele não teve um fechamento, né? A mãe dela assumiu, sim, mas depois ela quis falar uma verdade e ela morreu dentro da cadeia, né? Quando ela disse que ia falar a verdade, ela morreu. Então ficou tudo mal explicado, né? Então, quando a coisa está mal explicada e não foi solucionada, eu prefiro não falar, né? O que eu tenho para dizer é que, sim, uma pessoa pode chorar e não estar triste, né? O caso, realmente, Dinha, tá certo, o caso está sendo investigado. E eu acho que não vai se chegar a um desfecho, porque quem podia contar a história foi silenciado. E
A pessoa pode chorar, sim, sem derramar lágrima, mas a gente sabe que o sentimento ele tem um início, um meio e um fim gradual, que é o que está escrito aqui, intensidade gradual. Então, assim, ela tem um início, um meio e um fim. O que, que a gente vê quando o sentimento não é verdadeiro? A gente vê exatamente isso aqui. Eu faço choro, por quê? Porque o choro é mais fácil de ser visto. Então, o que, que eu vi ontem no tribunal do júri? Eu vi isso aqui, ó. Isso não é um sentimento de tristeza. O sentimento de tristeza é isso aqui, ó. E aí ele vai passando aos poucos, devagar, lentamente. Não é rápido. Ele não sai da tristeza para a alegria. O único sentimento que ele é muito rápido é a surpresa. Porque a surpresa, ela tem que durar pouco. Se ela durar muito, aí ela é falsa. Então, por exemplo, você fala para uma amiga, olha, você conta para uma amiga, eu estou grávida. Sua amiga faz assim, que legal, amiga. É verdadeiro. Agora, se você contar, amiga, eu estou grávida, e ela fizer, ai, que legal. Olha a diferença. Aí não é verdadeiro. Então, vamos continuar. O que é emoção? A gente precisa entender o que é emoção, porque o que as neuromicroexpressões ensinam a gente a detectar? Emoção, não sentimento. Sentimento é uma coisa intensa que dura muito. Amor, paixão, tudo isso é sentimento. Ódio é sentimento. Raiva é emoção. Raiva a gente sente e ela vai embora. O amor a gente sente, ele fica. A gente sente amor por muito tempo. Paixão a gente sente por muito tempo. O ódio a gente sente por muito tempo. Eu odeio aquela pessoa. A raiva não. Nossa, eu tô com muita raiva de você. Daqui a pouco a raiva passa. Então a gente precisa saber o que é emoção. Paul Ekman, ele é a pessoa que começou a estudar as emoções na face, e ele foi estudar nos animais, ele começou a viajar por aí estudando, e ele entendeu que os animais têm emoções muito parecidas com as emoções humanas, e nós temos emoções. As emoções hoje, elas são 8 emoções, que são emoções que a gente chama de as 8 emoções principais ali, né? Aqui tem o desenho do Divertidamente, que o Divertidamente ele foi todo baseado, né, nas emoções que Paul Ekman descobriu. Então, vocês podem assistir Divertidamente a partir de hoje de uma maneira diferente, e aí vocês vão ver as emoções. Só que tem 2 emoções aqui, que eu acho que é a raiva e o desprezo e o nojinho, né? Que são juntas. Por isso aqui vocês estão vendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque tem 2 emoções que elas ficam juntas no mesmo personagem. Paul Ekman diz que as pessoas desejam ser felizes. Todo mundo quer ser feliz. Ninguém quer sentir medo, raiva, nojo, tristeza, mas nós não podemos viver sem essas emoções. Então, a questão é como lidar com elas. Por que a gente não pode viver sem essa emoção? Porque a raiva, ela dá impulso para a gente reagir, né? A gente está numa situação de perigo, a gente está sendo perseguida por alguém, a gente precisa sentir raiva para a gente ter aquele instinto de fuga ou luta, para a gente ou lutar para se proteger ou para a gente correr. Então, a gente precisa sentir raiva. O medo é a mesma coisa, a gente precisa sentir medo. Se a gente sentir medo, a gente vai se afastar de uma cobra, a gente vai se afastar de um ladrão, a gente vai se afastar de uma faca, a gente vai se afastar de uma arma, de um perigo. O nojo, a mesma coisa. Por que a gente sente nojo? O nojo nos impede de comer coisas estragadas, o nojo nos impede de chegar perto de algum animal asqueroso, que normalmente são animais peçonhentos, animais que nos dão algum tipo de... podem nos trazer algum tipo de dano à saúde. Eu vou desafiar vocês a fazer uma coisa. Pensem em uma coisa que verdadeiramente vocês sintam nojo, mas tem que ser de verdade mesmo. E aí vocês vão fazer a expressão de nojo, que é isso aqui, ó. E aí vocês vão imaginar que vocês estão engolindo essa coisa que vocês sentem muito nojo. E vocês vão me dizer se vocês conseguiram engolir. Então, façam a expressão de nojo e tentem engolir aquilo que vocês têm nojo. Eu, por exemplo, estou pensando numa barata. Tentem engolir essa coisa que vocês têm nojo. E me digam se vocês conseguem. Se conseguir, é porque não tem nojo de verdade. Não dá. Não dá, né? Exatamente. É ânsia. Porque o nojo, ele nos impede de a gente colocar para dentro aquilo que nos faz mal. Entende? Então a gente precisa remover até a alma. A gente precisa sentir essas emoções que não são boas. Por que eu sinto raiva? Por que eu sinto medo? Por que eu sinto nojo? Para nos proteger.
É importante sentir, né? Resumindo, as emoções cumprem uma finalidade concreta, permitir que nos adaptemos aos que nos rodeiam para garantir a nossa sobrevivência. Elas podem nos aproximar, tossi minha água todinha, elas podem nos aproximar ou nos afastar de determinada pessoas, lugares e situações. Se vocês tivessem pensado numa pessoa aí, vocês também não iam conseguir engolir. Vamos falar das emoções pelo ponto de vista biológico. As emoções, elas provocam alterações no corpo também. Liberam adrenalina, serotonina, dopamina. Por exemplo, esses hormônios, elas podem provocar alterações fisiológicas, físicas e psíquicas, né? Segundo o neurocientista Antônio Damasio, a emoção ela é um programa de ações. A própria raiz da palavra emoção é do latim movere, significa mover. Então, a emoção, ela faz com que a gente se mova, ela faz com que a gente faça algo, que a gente saia do lugar, né? A gente se emociona, então a gente não permanece mais naquele estado de sempre, né? Seja ele para o bom ou para o ruim. Ela sugere uma direção externa a partir do corpo, né? Emoção significa movimento de dentro para fora, né? Movimento para fora. E o corpo sempre vai reagir, né? Uma coisa que eu observo muito quando estou fazendo minhas análises é quando a pessoa está sob forte emoção e ela começa ou fazer o alto carinho assim num colar, ou alto carinho na própria mão, ou coça atrás da orelha, ou começa a passar a mão no pescoço, que é onde a gente tem a jugular, que é uma maneira da gente se autoproteger, né? Porque que é um lugar um lugar propenso assim de acontecer algo com a gente, então a gente começa a se proteger, tudo isso por alterações fisiológicas, então começa a coçar e a gente começa a sentir de dentro para fora, né? Segundo Paul Ekman, quando uma emoção se inicia, ela se apodera de você nos primeiros milésimos de segundo, comandando o que você diz e pensa. Por isso que a gente consegue detectar, porque é bem no início. Depois disso, a gente consegue contar uma mentira, a gente consegue enganar uma pessoa. Emoção versus sentimentos. Aqui, mais ou menos, que eu já expliquei para vocês. Uma outra coisa bem importante é a gente saber que emoção é uma coisa, sentimento é outra. Os sentimentos são mais duradouros, envolvem pensamentos, que a gente lembra do que aconteceu, aquele dia que a gente estava com aquela pessoa. A emoção não. A emoção, ela vem, né? Ela brota. Ela não precisa ser criada por momentos, coisinhas que você volta lá, você ficou com aquela pessoa que você gosta, você fica imaginando aquele momento. A emoção, você não precisa disso, né? Segundo Damasio, eles podem ser de dois tipos, associados à percepção consciente das emoções e os pensamentos que as acompanham, e aquelas emoções de fundo. O que são aquelas emoções de fundo? Sabe quando você tá com aquela angústia, aquela coisa que você não sabe explicar, que você fala assim, ai meu Deus, eu não sei o que tá acontecendo, tô sentindo uma coisa estranha, ou então você fala assim, nossa, eu já tô sentindo uma coisa tão boa, que eu não sei explicar, mas é uma coisa tão boa. Essa emoção é uma emoção de fundo, né, que a gente consegue perceber o nosso estado em certo momento, mas a gente não sabe explicar. As emoções são exteriorizadas, elas são de dentro para fora, e os sentimentos, eles são interiorizados, são de fora para dentro. Coisas que aconteceram, pessoas que a gente conheceu, momentos que a gente vai colocando aqui, vai guardando no coração, e aí a gente diz, eu amo tal pessoa, eu amo tal momento que eu vivi com ela, e assim que funciona. Os primeiros estudos científicos, gente, neuro, microexpressão e linguagem corporal, tem embasamento científico. Não é uma ciência inexistente. Eu não falo pseudociência, porque se é pseudo é falso. Não existe falsa ciência. Ou é ciência ou não é ciência, né? Os primeiros estudos científicos sobre linguagem corporal e expressões emocionais foram feitos por Charles Darwin e publicado no livro A Expressão das Emoções em Homens e Animais. Darwin defendia que os mamíferos demonstravam suas emoções através de expressões faciais. A linguagem corporal foi uma das primeiras formas de comunicação humana e continua sendo uma das mais fortes e expressivas. Antes mesmo de Darwin falar das emoções humanas, teve Alan Friesen e Duchenne que falaram, eles usaram choques. Eles usaram choques para ir testando as musculaturas, né? E foi Duchenne que descobriu o sorriso do psicopata, porque ele colocou o eletrochoque no músculo, no risório, e viu que
o risório puxava a musculatura de forma que o sorriso mexia uma musculatura que hoje nós chamamos de AU13, o AU12. E o zigomático menor puxava a musculatura de uma forma que ele subia para um músculo que nós chamamos de AU13. E ele deu o nome desse sorriso de sorriso do psicopata. A linguagem corporal vem sendo utilizada há milhões de anos e está relacionada principalmente ao sistema límbico, né, ao mesencéfalo, a segunda estrutura mais primitiva do nosso cérebro. Darwin publicou as suas descobertas na expressão das emoções no homem e animais em 1872. E só hoje, né, há alguns anos atrás, que a gente vem conseguindo trazer isso para as empresas, para a área da neurociência e agora para a área investigativa. Depois de Darwin, nós tivemos o psicólogo e filósofo William James, que no seu livro Princípios da Psicologia, que é uma obra pioneira, combinava elementos de filosofia, fisiologia e psicologia. Um dos capítulos mais influentes dessa obra diz respeito às emoções. Nele, James expõe sua teoria de que as emoções são consequências e não causa das reações fisiológicas associadas a ela. Mas já descobrimos que essa sequência está errada, né? A gente sabe que as emoções, elas não são consequências, elas são causas, né? A gente não precisa sentir para demonstrar uma emoção. Ela é inata, ela vem de dentro para fora. Os sentimentos, sim, precisam de uma causa para que eles possam existir. Depois nós tivemos Paul Ekman, né? Super fofinho, tá velhinho aí. E Paul Ekman, ele depois teve Dr. Freitas, que é meu professor, que é meu diretor, que é onde eu fiz o meu curso lá em Portugal, que trabalhou com Paul Ekman até agora há pouco tempo. Aí Paul Ekman parou e falou para o Dr. Freitas, continua, e Dr. Freitas continua o trabalho, né? Que é um psicólogo americano, ele tem sido pioneiro aí no estudo das emoções e expressões faciais, foi ele que comprovou que nós temos 7 emoções. Hoje nós temos 8, porque o Dr. Freitas já descobriu a dor, que a dor é uma emoção, não é um sentimento, e colocou a dor aí junto com as emoções universais e inatas. O que significa isso? A gente não cria, né? A gente não inventa essa emoção. Ela está em nós e elas vêm de maneira inata, a gente não consegue controlar. A gente não controla o desprezo, a gente não controla a raiva, a gente não controla a tristeza, a gente não controla a dor. Se a gente sente, ela vai ser expressada através de um grupo de músculos que vão se movimentar ao mesmo tempo e essa emoção vai ser expressa na nossa face. Existem muitas emoções que não têm nome ainda, muitas mesmo. Uma delas foi codificada pelo Dr. Freitas, que é a dor, então hoje são 8. A especialidade dele foi pesquisar a leitura e mensurar as expressões faciais das emoções. Saiu separado aqui expressões porque o corretor resolveu fazer isso, mas eu vou arrumar. Paul Ekman foi estudar as emoções em um olhar intercultural. O que aconteceu com Paul Ekman? Durante a guerra, o pessoal, os americanos já sabiam que ele estudava isso. E eles financiaram Paul Ekman para ele descobrir quais eram as estratégias dos inimigos. Porém, Paul Ekman não queria trabalhar para isso, mas ele aceitou o dinheiro e usou o dinheiro para estudar. E aí ele foi estudar, ele começou a viajar o mundo, né, como Papua Nova Guiné, tribo indígena, Estados Unidos, Brasil, Argentina, e começou a estudar as expressões. E ele descobriu que as expressões não mudam de acordo com os povos, não mudam de acordo com a cultura das pessoas, não mudam em relação a nada. Do mesmo jeito que com as mesmas musculaturas que um japonês sorri, que um índio sorri, um brasileiro vai sorrir, um americano vai sorrir, então as musculaturas são as mesmas. As emoções primárias são raiva, nojo, desprezo, alegria, tristeza, surpresa, medo e dor. Essas são as emoções primárias. Essa aqui são as imagens que eu não posso enviar para vocês e peço que vocês também não postem essas imagens, tá? Essa modelo, ela é a Rita, a modelo que é usada nas apostilas que o Dr. Freitas Magalhães usa para dar os cursos para a gente. Essa emoção da Rita é a raiva. Na raiva, o que a gente faz? A gente eleva a pálpebra superior, faz uma tensão das pálpebras ao mesmo tempo, abaixa aqui o corrugador, a pupila dilata, né? Que normalmente a gente não coloca isso quando a gente faz uma
análise rápida face a face, só quando a gente faz em vídeo e fica muito claro e dá para detectar. Há uma depressão do ângulo médio da sobrancelha e uma elevação do lábio superior. Não precisa ser exatamente assim a raiva, por isso que a gente fala que a gente precisa de 50% mais um dessas musculaturas e uma queda do mento. Então, a raiva é isso aqui, ó. Ou isso aqui. Cada um vai fazer a raiva de uma forma, por isso que eu preciso só de 50% dessas musculaturas. A raiva pode ser isso aqui. Não precisa ser exatamente o que a Rita está fazendo aqui. Todo mundo está conseguindo me ver? Ok por aqui, ok por aqui. Tá ficando claro, gente? Porque eu falo rápido. Tá ficando explicativo, todo mundo tá entendendo. Claro, tá claro. Para mim tá claro. Vocês estão Tá gostando? tudo ok, né? Para mim também tá bem claro. Tá Então, vamos ótimo. pra emoção. O nojo é aquela emoção que eu falei para vocês, né? Tem uma tensão palpebral, tem um franzimento do nariz, tem a contração da pupila, que é outra coisa também que a gente vê mais quando a gente está num vídeo mais claro, né? Por que tem a contração da pupila? Porque a gente não quer ver aquilo que faz mal pra gente. Então a pupila contrai. Quanto menos a gente vê, melhor. Faz mal, a gente não quer enxergar. Né? Na raiva, a pupila dilata. A gente tá com raiva, a gente quer ver aquilo, a gente tá com, né? Agora, no nojo, não. No nojo, quanto menos a gente vê aquilo que é melhor, né? Tem a separação dos lábios, no caso aqui a Rita tá fazendo que ela não quer engolir, né? Então não tá mostrando a separação dos lábios. Às vezes a gente faz e o corpo até se afasta um pouco para trás daquilo que a gente não quer ver. E a tensão no pescoço. Essa tensão é no músculo platismo, não sei se vocês conseguem ver. Então, a gente faz isso aqui, ó. Então, essa musculatura do platismo, se a pessoa tiver com uma camiseta regata, ó. Não é, gente? A gente precisa fazer isso o tempo todo para mostrar, tanto para aluno quanto para gente comprovar. A gente estuda no espelho, ó. A gente precisa tensionar o platismo, ó, com nojo. Se vocês quiserem fazer aí, vocês conseguem sentir a musculatura. O platismo é toda essa rede que cobre o pescoço e os ombros, né? E tem o esternocleidomastoide aqui do lado também. E aí, ó, tá vendo? Vocês conseguem ver meu platisma? Com a expressão de nojo e o platisma. Depois nós temos o desprezo. O desprezo é aquela amiga ou aquele amigo que você chega no trabalho e você fala assim, nossa, fica a impressão que fulano não vai com a minha cara. Provavelmente o fulano fez desprezo para você. Não significa que o fulano não gosta de você. O Heraldo tá ótimo. Mas, Heraldo, o nojo é feio mesmo. É feio. E eu faço assim, não tenho medo de fazer não, porque a gente tem que aprender treinando. O desprezo, normalmente é aquela sensaçãozinha que a gente tem de que o fulano não vai com a cara da gente ou a fulana. Só que a gente tem que ficar muito atento para quê? Contexto, congruência e combinação. Porque às vezes o fulano está num mau dia e aquela cara que ele fez não foi exatamente para a gente. A gente sabe o que a pessoa está sentindo, mas a gente nunca sabe. A gente sabe o que a pessoa está demonstrando, mas a gente nunca sabe o motivo. Eu posso dizer que uma pessoa está mentindo, a gente não usa essa palavra, a gente chama de incongruente. Posso dizer que uma pessoa está sendo incongruente, mas eu não posso dizer o que ela está mentindo. Porque eu não sei, só ela sabe. Então, quando você chega no trabalho e você tem aquela sensação de que a pessoa não foi com a sua cara, se você tiver a possibilidade de voltar a câmerazinha, você vai ver ela fazendo isso aqui, ó. Provavelmente mais rápido. Que é o desprezo. O que você vai ver no desprezo? Você vai ver ela te olhando, então ela vai olhar ou para a direita ou para a esquerda, que é o lado que você vai estar. Vai haver uma queda da pálpebra, porque ela vai fazer isso aqui. Bem rapidamente. Vai haver uma elevação do lábio superior e um estreitamento das comissuras. Para um dos lados, né? Um franzimento do nariz, que é uma coisa bem leve. E os olhos que vão se movimentar para o lado que você tiver.
que é o desprezo. Depois a gente tem a alegria. A alegria genuína, geralmente, não sempre, porque nós temos botox, temos peles maravilhosas e etc., homens e mulheres, vai haver pés de galinha, né? Então, o sorriso verdadeiro, que é isso aqui, ó, ele tem pezinho de galinha, ele tem os pezinhos aqui. Isso é um sorriso verdadeiro, ele sobe. Então, ele vai ter tensão na pálpebra, ó. Tá vendo? Aqui minha pálpebra tá tensionada. Tô com o galinheiro inteiro. Ô, Heraldo, tá difícil. Vai haver tensão na pálpebra, que é essa dobrinha aqui, né? Que é o AU7. O que significa U? Unidade de ação, ou seja, essa musculatura que mexeu, né? AU7 vai haver separação dos lábios, porque para sorrir, a gente pode até sorrir assim, ó. Mas isso aqui parece um sorriso forçado, né? Então, vai haver uma separação dos lábios. Vamos sorrir com gosto, né? Depois vai haver a dilatação da pupila também, porque eu tô feliz. Por mais que meus olhinhos fechem quando eu sorrio, se você abrir, a minha pupila vai estar dilatada. Vai haver um levantar das bochechas, ó. Ela está subindo. E vai haver um estreitamento do ângulo da boca para trás e para cima. Nada se esconde, Elisa. Nada passa. E a tristeza. A tristeza vai haver uma elevação da parte interna da sobrancelha. Então, isso aqui vai subir e isso aqui vai descer. Como a sobrancelha está bem feitinha, talvez não aconteça perfeitamente. Vai ter uma contração da pupila, então ela vai diminuir um pouquinho, porque a gente está triste, a gente não quer ver nada, né? A gente só queria estar ali, dentro da gente. Quinto dia útil é sempre triste. Gente, eu adoro os comentários de vocês, que não dá para ficar triste, né? Vai ter uma depressão do ângulo médio das sobrancelhas, né? Então, tudo baixa. Na tristeza, é tudo para baixo. Tudo. A gente nem fica assim na tristeza. Na tristeza, tudo cai. Tudo, né? Até o corpo. Uma elevação do queixo, que é aquela coisinha de... Ó. A boca faz uma diminuição do ângulo. Então, a tristeza é isso aqui, ó. Quê? A minha filha falou que eu tô igualzinha a tristeza do Divertidamente. Então, a tristeza é isso aqui, ó. A tristeza é simulável? Não. Nenhum sentimento inato é simulável, né? A pessoa pode parecer triste, mas por que não é simulável? Porque a pessoa não vai conseguir fazer isso aqui, ó. Por exemplo, eu tô fazendo aqui, ó. Gente, por mais que eu esteja fazendo todos os movimentos da tristeza, vocês sabem que eu não estou triste. Vocês estão me vendo, ó. É uma tristeza genuína isso aqui? Só seria não o acompanhamento das outras expressões faciais que indicassem um quadro total de tristeza, porque como você falou, na tristeza o rosto decai, a fisionomia fica fechada, numa coisa forçada, torna-se impossível todo o corpo, no caso todo o rosto, acompanhar aquele momento que você está fazendo supostamente de tristeza. Seria mais ou menos isso? Um indicativo de que a pessoa não está triste? Isso, contexto, congruência e combinações. Você vai analisar tudo que a pessoa está fazendo. Porque, por exemplo, é impossível fazer uma tristeza assim, ó. Olha como meu ombro está para cima. Olha como eu estou para cima, né? É impossível. Se eu estou triste, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu não vou ficar para cima. Aí, eu tô vindo... Que voz? Eu não vou conseguir ficar triste e daqui 2 minutos eu já tá... Não existe isso. Se eu tô triste, por mais que eu dê um sorriso do Heraldo William Bonner, eu não vou conseguir tá triste e aí 2 minutos depois eu tá sorrindo e com uma felicidade genuína. Isso não existe. Eu tô triste e daí daqui a pouco posso até dar um sorriso, mas eu vou dar um sorriso assim... Eu não vou dar um sorriso de felicidade plena. Então, a gente vai olhar o contexto também. Não é só um fato isolado, né? A gente precisa olhar o todo. Então, a gente precisa observar o contexto num todo. A surpresa ela é uma emoção de transição.
A surpresa, ela não existe sozinha. Ou ela vai te levar para uma tristeza, ou ela vai te levar para uma alegria. Então, por exemplo, vou continuar falando da gravidez, né? Que é um exemplo que eu sempre dou. Amiga, tô grávida. Se você ficou feliz, nossa, que incrível, você tá grávida, não sei o quê. Vai vir para uma alegria. E se você não gostou? Amiga, tô grávida. Nossa, que incrível. Quanto tempo? Ela vai vir para um sentimento. Ela não vai permanecer. Se a surpresa permanecer, né? Se a tristeza permanecer e ficar, amiga, tô grávida, é falsa. Não tá surpresa nada, já sabia, ou então não gostou da surpresa, esquece, tá? Ela não pode durar muito tempo na fase. Ela é uma emoção de transição. Ela precisa vir em seguida ou de uma alegria ou de uma tristeza. Aí vai ser genuína, senão esquece. Depois vem. Oi, pode falar. Minha esposa tá grávida, né? Aí ela falou com as amigas dela falaram, nossa, que legal. Sabe aquela, nem a senhora tá falando aí, mas de desprezo. Aí eu falei assim, não, mas nem comenta nada com ninguém, não, porque senão nesse mundo tem muita gente falsa, né? Aí toda vez que ela vai falar, ela comentou com a amiga dela, eu tô grávida. A amiga dela mandou aquela carinha de falsidade. Eu falei assim, não fala pra ninguém, não, hein? Então, ela mandou a carinha. Mas você viu a carinha dela? Não dá pra gente julgar pela carinha que mandou, porque o WhatsApp a gente escreve, às vezes parece que tá xingando, às vezes parece que não tá, então não dá pra saber, tem que ver ali, ó, analisar face a face. Entendi. Como é que é? Dani, não deu pra pegar o nome. Não é que não dá pra confundir, dá pra confundir uma pessoa que não tem um olhar treinado, mas se você tiver olhar treinado, dificilmente você vai ser confundida. Principalmente se você tiver acesso ao vídeo, porque o vídeo você vê frame a frame, você pode ir e voltar. Então você consegue ter certeza se você viu aquele sentimento, aquela emoção, né? Você consegue observar se aquela emoção existiu. A pessoa está falando. Então, a voz acompanha também a expressão facial ou não? A voz também seria um indicativo daquilo, correto? Sim, a gente tem alguns sinais que são chamados pitch vocal, né? Quem fazia muito isso era era um político que andava com a Dilma ali, esqueci o nome dele. Tinha um político que estava sempre com a Dilma, e ele, quando você perguntava as coisas para ele estava conversando, a voz dava aquela afinada, sabe? Então você já sabia que a pessoa estava tendo uma incongruência ali, que ele provavelmente naquele trecho ele estava mentindo. Então, se a pessoa dá aquela afinada, tá falando grosso, dá aquela afinada na voz, ou tá falando fino, dá aquela engrossada, a voz acompanha. Nós temos movimentos da orelha, só que seria uma formação mais complexa, né? Movimentos da orelha, movimentos da língua. Nós temos movimentos da língua, movimentos da orelha, movimentos dos olhos, movimentos da cabeça, para que lado a cabeça inclinou. O shrug, que é o movimento corporal. É que aqui, hoje, nossa formação é sobre neuromicroexpressões, né? Processo investigativo, mas temos a linguagem corporal, que é outro protocolo, e nas neuromicroexpressões entra o movimento das orelhas, entra o movimento da língua, o da voz, né? E hoje não dá para dar tudo, né? É bem complexo, né? É um curso longo que a gente faz. Deixa eu ler aqui, a Luana Rottweiler perguntou, quando a pessoa está falando a verdade, qual é o primeiro sinal? Quando a pessoa está falando a verdade, a gente consegue pegar todos os sinais na congruência dela por completo. Vai ter combinação entre o verbal e o não verbal, vai ter combinação de contexto, vai ter combinação das neuromicroexpressões, vai ter combinação de tudo. Então, assim, tudo vai bater uma coisa com a outra, não vai ter nada que saia fora da curva. Então, a pessoa não vai deslizar, né? Então, assim, ela vai falar o sim fazendo sim com a cabeça, o não vai ser não mesmo, o talvez vai ser talvez, né? Então, ela não vai sair fora da curva. Nossa, acabei de matar uma barata. Tenho nojo. A pessoa começa a rir e chorar quando recebe uma boa notícia. É um sentimento verdadeiro, né? Porque a pessoa está emocionada. Então, assim, o choro, ele não vem só de tristeza, o choro vem de alegria.
Então, pode ver que o choro em si não entra como sentimento. O sentimento, ele é tristeza e alegria. Por isso que para estar triste, não precisa necessariamente estar chorando. A mãe da Isabela Nardoni, ela não chorou. E as pessoas falavam, essa mulher é fria, ela não chora. Ela não chorou. Então, a gente não pode julgar porque a pessoa não derramou lágrima. Para chorar, para sentir, não precisa derramar lágrima. Né? Então, uma pessoa pode chorar de alegria. É normal. Transtorno de humor que muda rapidamente. Mesmo quando se tem transtorno de humor, a gente consegue pegar naquele início de humor da pessoa, o que ela está sentindo naquele início. E se ela mudar de humor, a gente vai pegar o que ela está sentindo depois. Vou responder aqui do Christian e vou continuar, tá, gente? Mesmo estando nervoso, pode misturar as expressões? O nervosismo não é uma emoção. Então, a gente vai colocá-lo dentro de um contexto. Por que está nervoso? Está nervoso porque vai falar em público? Está nervoso porque está sendo acusado de algo? Está nervoso porque está num ambiente hostil? Então, a gente vai colocar o nervosismo na questão do contexto. Então, a gente lembra os 3 Cs? Contexto, congruência e combinação. Então, a gente vai ver todas essas situações. Mas a pessoa estava fazendo medo. Estava fazendo medo por quê? Mas ela mentiu, ela foi incongruente, teve alguma coisa ali. Então, a gente vai colocar no contexto que houveram outros pontos. Não, ela só disse a verdade, mas ela estava com medo. Mas ela estava com medo porque ela ia falar em público. Ela estava com medo porque ela foi abusada. Ela estava com medo porque ela estava sendo acusada de um crime que ela não cometeu. Então, a gente tem que usar sempre contexto, congruência e combinação. Se você lê uma pessoa neurodivergente, digo no rosto relaxado, parece sempre bravo e mal-humorado. Se a pessoa, ela tem sempre um padrão já inicial, a gente vai colocar lá no comportamento basal dela. A gente vai colocar na face inicial, né, na face basal dela, que ela já tem aquelas marcas iniciais. A mesma coisa quando a pessoa tem algum tique nervoso ou algum problema já da musculatura que teve um AVC, alguma coisa, a gente já vai colocar lá no comportamento basal que aquela pessoa já tem aquela musculatura ativada, que a pessoa já teve um AVC e aquela musculatura dela é paralisada. Ontem eu peguei uma mãe que toda hora, no depoimento, a sobrancelha dela subia. Então, já coloquei que a sobrancelha dela, esquerda, toda hora subia. Então, sempre que tinha ativação da musculatura esquerda, eu nem marcava, porque eu sabia que ela subia sozinha. Vamos voltar lá. Vamos continuar, depois a gente vai para mais uma rodada. Vamos para o medo, né? No medo Oi, tem... Oi, quem é? É a mãe da Luane. Eu gostei do que você falou agora sobre a sobrancelha. Você pode me explicar um pouquinho melhor quando a sobrancelha sobe à esquerda? Então, não é necessariamente à esquerda, tá? Quando a sobrancelha, a pessoa tem algum tique, né? Quando a pessoa tem já tem alguma mania de ficar movimentando, ou quando a pessoa tem alguma ativação muscular que não é controlável, a gente já coloca no comportamento basal dela, de que aquilo já acontece sem nenhum estímulo comportamental. Porque senão a gente vai colocar assim, durante tal pergunta houve ativação da AU5, músculo frontal, e aí a gente vai estar não vai estar sendo ético, porque ela ativa aquela musculatura sem precisar de nenhum estímulo. Então, sempre que a pessoa tem alguma coisa que a gente repara que aquilo faz parte da pessoa a gente precisa já colocar como um comportamento basal. Né? Se a pessoa teve um AVC, se a pessoa já tem algum tique nervoso, que a pessoa já fica movimentando, né? A gente precisa sempre já pontuar aquilo e colocar que a pessoa tem aquele problema. Ou se a pessoa não movimenta um lado da face, a gente coloca movimento não visível. Se a pessoa está com máscara, por exemplo, da pandemia, o Dr. Freitas, ele escreveu um livro e mapeou toda a face, que chama A Face da Pandemia. Então, ele mapeou toda a face, fez todas as leituras, e a gente estudou sobre isso para que a gente possa fazer a análise sem conseguir visualizar essa parte da face, só olhando a parte que é visível.
Então, a gente sempre tem que colocar lá, a pessoa estava de máscara, mas e colocar que a gente tem a formação para conseguir analisar a pessoa só com a parte de cima da face visível, se a pessoa tiver de óculos, a gente tem toda essa formação. Respondi? Sim, muito obrigada. Imagina. Se o tique nervoso for molhar os lábios, a gente anota que a pessoa lubrifica os lábios o tempo todo, se a pessoa piscar muitas vezes, porque o que acontece? No nervoso, a pessoa, a ressecamento, né, dos olhos, dos lábios, e aí o corpo pede para que a gente pisque mais vezes para lubrificar. A mesma coisa os lábios, pede para que a gente fique molhando os lábios. O Dumping Delight não é só molhar os lábios, eu estou falando aqui com vocês há horas, eu não estou tomando água o tempo todo, então, direto, eu estou passando a língua nos lábios. O Dumping Delight, ele ocorre após uma pergunta, e aí vem uma afirmação de algo, e aí a pessoa pega e lubrifica os lábios. É uma sensação de prazer diante do ato de possivelmente ter podido enganar alguém. É diferente do canal P, que é o canal de psicofisiologia, que é o canal que o corpo te obriga a lubrificar porque você está nervoso, ou porque você está falando há muito tempo, é diferente, a gente precisa ter essa análise também, saber quando a pessoa está mentindo, e aí ela está lubrificando porque está mentindo, porque daí você já vai estar acompanhando há um tempo, você vai saber se a pessoa está mentindo, você conhece a história. A senhora disse que molhar o lábio logo após falar não, logo após falar, não. Logo após responder uma pergunta de um interrogador ou de um juiz ou alguma coisa, e a gente sabe, conhecendo a história base, a gente saber que aquela pessoa está contando uma mentira diante de todos os outros sinais, né? Os gesticulares, a não visualização ali, a pessoa não está olhando olho no olho. Ah, não olhar olho no olho é mentira? Não, muito pelo contrário. O mentiroso, ele quer te olhar para ter certeza que ele está te enganando. Mas durante o processo de ele estar contando uma mentira, raramente ele vai estar ali te observando. Ele vai te olhar em outros momentos para ver se te enganou depois que ele falou. Mas enquanto ele está falando, ele vai observar o todo, vai contar a história dele, e aí ele vai lubrificar os lábios sem sensação de prazer, achando que te enganou. E aí ele vai sentir esse prazer. Mas em outros momentos que ele não estiver falando, ou então que ele estiver contando algo sem ser diante de um questionamento ou alguma coisa do tipo, e você não tiver perguntado nada, não for uma resposta, pode ser cansaço, pode ser sede, pode ser nervoso, pode ser outras tantas coisas. O Dumping Delight ocorre depois de uma pergunta, uma resposta, né, que você já está ali observando, e aí você observa, ele respondeu, lubrificou os lábios, Dumping Delight. Provavelmente é uma mentira. E aí você vai observar tudo que está acontecendo, e aí provavelmente você vai pegar essa pessoa na mentira. Deixa eu ver. Eu não entendi o que você falou, só morder os lábios? Eu não consegui entender. Lubrificar lábios com a língua. Ah, passar a língua nos lábios? E depois de uma pergunta de um interrogador ou de um juiz, bocejo, já percebi muito em pessoas quando tem interrogatório. Sobre o bocejo, a gente não tem nada específico, não. Queria pedir um carregador pro celular. Sobre o bocejo, não tem nada de específico, não, assim. Talvez seja cansaço mesmo, mas tem gente que é meio abusado. Por exemplo, a gente fez o caso do Vanderlei da Lucilene. O Vanderlei era abusadão, assim, ele se espreguiçava, sabe? Para mostrar para o juiz que estava cansado, e para o promotor, e etc. Mas era abuso mesmo, ele era abusado. Vamos para o medo, galera? No medo, tem elevação da parte interna da sobrancelha, que é o corrugador. Deixa eu só... Ih, filha, se eu soltar aqui, vai... Tem uma assistente aqui. O bocejo, bocejo, ó, o medo, ele tem elevação da parte interna da sobrancelha, tem elevação da parte externa da sobrancelha, que é essa parte aqui. Deixa eu só clicar aqui. Tem elevação da parte externa da sobrancelha, tem elevação da pálpebra superior, que é essa parte aqui,
Tem o estiramento da musculatura AU20, que é o estiramento do músculo risório, que é essa aqui, que a gente faz medo, a gente faz assim. Até criança, quando tá com medo, faz assim. Estiramento da AU20, separação dos lábios, né, que é o depressor dos lábios. A gente faz assim, dá essa viradinha até assim. Tensão no pescoço. O pescoço fica tenso. Já tá acabando, Camila, mas bota o carregador aí. Depressão do ângulo das sobrancelhas, né? O ângulo das sobrancelhas vai cair. Dilatação da pupila, que é mais uma coisa que a gente só vê quando a gente tem um vídeo muito bom, ou quando a gente consegue focar. E o baixar das sobrancelhas aqui, o corrugador. Então, o medo é isso aqui, ó. Isso é o medo. As pessoas com medo normalmente fazem esse movimento. Depois tem a dor. Só para tirar uma dúvida com relação ao medo, a respiração também se altera? Fluxo respiratório, fluxo sanguíneo. Ele pode ficar um pouco mais rápido, né? Você, com intervalo de espaço de respiração, às vezes até ruidosa, mais alta, dependendo da reação, e nem sempre você grita, né? Exatamente. Às vezes tem aquela questão de fuga ou luta. Tem gente que tem a fuga, né? Que às vezes a fuga é até para dentro de si mesmo, que a pessoa trava. E tem a questão de lutar, que é correr, ou então até reagir. E a questão da fuga pode ser tanto de a pessoa fugir para dentro de si mesma e travar. E tem a questão de a pessoa ficar mais ofegante, mesmo sem correr. E tem a questão do fluxo sanguíneo e respiratório também, que pode alterar. A gente vê muito isso também em depoimento. A pessoa está sentada, mas você vê que a camisa da pessoa está assim, né? O coração está batendo mais acelerado. Você olha para as pessoas que têm a veia mais grossa, você vê que a veia está batendo mais forte. Carótida logo brota. Sim, tem alteração de fluxo sanguíneo e respiratório. Tem sim, muito boa pontuação. E tem a dor, que foi codificada pelo Dr. Freitas Magalhães, e quando a dor foi colocada como emoção, a gente não colocou a Rita ainda, quer dizer, no caso do Dr. Freitas, porque já existia, né, o manual, e a gente colocou o Axl, né, o Axl Rose, porque foi pego esse trecho dessa música que ele canta, eu não consegui jogar o vídeo aqui, e nesse trecho ele tem todas as musculaturas do rosto dele ativada. Ele tá sentindo completamente a música que ele tá cantando. Mas ele tá sentindo num nível que dá uma olhada no rosto dele, como tá tudo ativado. Tá tudo. Eu não consigo fazer essa expressão. Ele tá sentindo tanta dor, mas tanta dor. Tá vindo tão de dentro. Ele tá tão cheio de sentimento, de emoção. Tem tanta emoção no que ele tá cantando, que foi quando o Dr. Freitas ele chegou à conclusão de que a dor não é um sentimento, ela é uma emoção. Né? Mas eu sinto dor. Sim, né? Nós sentimos dor. Nós também sentimos raiva. Não é porque a gente sente raiva que ela é um sentimento, ela é uma emoção. Porque a dor, ela também vem e vai. Né? Exatamente, dor física e emocional para o cérebro é a mesma coisa. E ele tá sentindo tanta dor nessa canção, acho que tem tanta emoção dele ali, se vocês olharem, olha o quanto a narina dele tá dilatada, o quanto de oxigênio ele precisa puxar, porque essa emoção tá consumindo ele. Ele tá sentindo tanta dor, assim, no que ele tá falando ali, os olhos, assim, estão tão firmes, e toda a musculatura em volta dos olhos dele estão tão tensas, tão presas, que e aí depois eu posso até mandar para vocês a codificação da dor e mandar quais são as musculaturas, porque esse slide meu tá um pouquinho, achei até que tinha aqui, mas não tem, mas depois eu mando para vocês. E aqui eu estou explicando o FACS, que é o Facial Action Coding System, que foi criado pelo Paul Ekman e Wallace Friesen. Eles desenvolveram um sistema taxonômico da face para identificar as microexpressões faciais, que hoje já são neuromicroexpressões faciais. Essas expressões faciais, elas são reações biológicas do corpo para estímulos externos, que ao passar pela nossa experiência anterior do hipocampo cerebral, causam uma reação natural, inata do corpo, né? Coisas que a gente não controla. O cérebro racional, o neocórtex, que é mais lento, ele tenta conter essa reação, porém, em uma fração de segundos,
é possível identificar emoções espontâneas nas microexpressões, nas neuromicroexpressões. E há mais de 30 anos esse protocolo vem ganhando cada vez mais embasamento, que o Dr. Freitas Magalhães, junto com o Paul Ekman, e hoje com o aval de Paul Ekman já está doentinho, mais velhinho, ele continua estudando, né? Ele é um discípulo direto de Paul Ekman, são amigos. E aqui tá, uma microexpressão facial, ele vai demorar de 0 a 6 segundos, de 0 a 6 a no máximo 2 segundos para atingir o seu ápice. Então, ela começa no on, vai para o ápice e depois ela começa a cair. E vai revelando a emoção facial e espontânea a partir de então. Os outros 5 canais de comunicação a serem analisados podem identificar pontos incongruentes, o momento em que as expressões são apresentadas por 2 ou mais canais de comunicação discordam, né? Então, assim, o que pode acontecer? Quando a emoção está indo embora, os canais, eles vão mudando, então a gente vai percebendo que ela está se esvaindo. Mitos, gente, mitos. Isso aqui são coisas da PNL, servem para PNL, mas para análise facial, não adianta a gente colocar isso como correto. Ah, não olhou nos olhos, mentiu. Mentira. Quem está mentindo, olha nos olhos para saber se ela está te enganando. Gerlândia, manda seu nome para Dani, porque senão depois não vai constar que você participou da palestra. Olhou para os lados, mentiu. Mentira, né? Às vezes a pessoa faz desvio ocular mesmo, né? Desviou o olhar, mentiu. Também é mentira, né? Não tem um padrão relacionado a isso. Está com medo, está mentindo. Também é mentira. As pessoas têm medo de dizer a verdade? Sim. Mas as pessoas também têm medo de mentir. Então, não é um padrão. As pistas oculares de acesso são 6 movimentos que os nossos olhos fazem para acessar determinada informação que está arquivada em alguma parte do nosso cérebro. Existe uma relação entre os movimentos dos olhos e a recuperação de dados. O movimento dos olhos está correlacionado com a área em que esses dados estão guardados, né? Então, não tem nada a ver com, olhou para o outro lado, mentiu. Não, a pessoa está buscando as informações. Outros mitos. Não existe um músculo da mentira. As pessoas falam, olhou, movimentou tal musculatura, está mentindo. Não existe, é um todo. A gente precisa observar várias coisas para a gente poder dizer que uma pessoa está mentindo. E ainda assim, a gente não usa a palavra mentira, usa incongruência, né? Incongruência entre o quê? Entre as reações da face, as reações do corpo, as reações das mãos, as reações do verbal com o físico, cabeça, olho, pescoço, mãos, pés. Sudorese conta, Sol? Conta. A sudorese conta, e é por isso que lá nos Estados Unidos eles já aposentaram o polígrafo. Nos Estados Unidos, quem faz a oitiva das pessoas e diagnostica é um perito facial. Porque o polígrafo, ele pegava muito a questão da sudorese e acabava alterando a questão da fala da pessoa e dava incongruência. Já o perito facial, ele vê se a pessoa está suando e ele consegue observar se está calor, ele consegue saber se a pessoa está fazendo uso de medicamento. O polígrafo não sabe. Né? Por mais que a pessoa diga, a pessoa que vai analisar o resultado do polígrafo não vai olhar se ela está usando medicamento ou não. Né? O perito, ele certifica. Você pode ver nos aeroportos, quem faz aquela identificação de rastreio de quem ele vai parar, de quem ele não vai parar, é um perito de comportamento. Né? Sol, Oi. Eu tenho uma dúvida. Por exemplo, uma pessoa que tem... como que é que se fala? É que eu tenho DD... transtorno de personalidade. Como que você consegue pegar e conseguir pegar várias expressões daquela pessoa que uma hora ela tá com uma emoção e outra hora ela tá com outra emoção, entendeu? A gente vai te avaliar, se precisar ser feita uma análise tua, a gente vai fazer a sua análise naquele momento, naquele dia, naquele horário. Então, a gente vai dizer, olha, como que é seu nome? Paloma. Paloma? Ó, a Paloma foi analisada no dia 15, às 21h23, e a análise dela foi X.
Entendeu? Se no dia 16 você tiver com outro tipo de personalidade, e o juiz ou alguém quiser uma outra análise tua, a gente vai ter que ter um acesso a um outro vídeo teu. A gente vai te analisar com o que chegar pra gente. Por exemplo, você foi cometer um crime. Você nada pelo vídeo, pelo que a gente tiver daquele dia que você cometeu o crime. Entra na anamnese médica, Sol? Entra. Só que assim, a anamnese médica entra para dar entra também junto do acesso ao laudo de credibilidade. Porém, o laudo de credibilidade ele vem com o que chegou para a gente analisar no momento. Então, assim, a anamnese médica não vai interferir no nosso laudo. Porque quando a gente analisou, ela estava daquela maneira. Se ela, por exemplo, tinha sido medicada ou não, aí o juiz vai dar entendimento de, por exemplo, é que quando a pessoa está, por exemplo, sob efeito de alguma medicação, é muito fácil ver que ela não está no normal. Então, a gente até coloca lá, laudo inconclusivo, pois a pessoa a ser analisada estava sem condições de hiperfoco ou alguma coisa do tipo. Agora, se houver possibilidade de análise, aí a gente coloca também. Agora, por exemplo, se a pessoa estiver muito fora de si por conta de alguma medicação, alguma coisa assim, a gente coloca lá que o laudo é inconclusivo. Eu faço análise na hora do júri. Eu faço análise em oitiva, dentro da delegacia, faço análise na hora do júri, eu faço análise ali no tete-a-tete, mas a melhor forma de se fazer análise é quando eles encaminham para a gente os vídeos do depoimento, é quando a gente tem acesso a vídeo. Por quê? O vídeo a gente, mentira pelo olhar, a gente não percebe. Não dá para falar mentira pelo olhar. O Júnior, fala para ele que eu estou em live. A gente não consegue perceber mentira pelo olhar. E o vídeo a gente consegue ir e voltar. Então, a gente tem a certeza absoluta que a gente viu aquela expressão. E a gente consegue até printar e mandar para o juiz aquela expressão. Agora, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o protocolo SCANS. O protocolo SCANS, ele não é facial, ele é corporal, tá? Ele inclui o facial também, mas ele é corporal. Para análise da mentira, usamos o protocolo SCANS. O protocolo SCANS ele é o Six Channel Analysis. Ele é a regra 327. São 3 pins, ou seja, 3 pontos importantes em 2 canais de comunicação em até 7 segundos. Ou seja, a gente tem que descobrir 3 pontos importantes. Tem que ser, por exemplo, um canal na face, um canal no corpo e um canal na voz. Um exemplo. Em 2 canais de comunicação diferentes, pelo menos, né? Não pode ser, por exemplo, 2 na face e um na voz. Não, tem que ser um na face, um na voz e um no corpo. Em até 7 segundos. Se esses 3 canais não derem em 7 segundos, a gente tem que pular para outro e tentar achar os 3 em 7 segundos, senão não vai. Ele é mais rigoroso, né? Por serem 3 canais. Eu não sei falar o nome desses caras, gente. O Down e o Cliff, eles desenvolveram esse protocolo, e nesse protocolo as expressões faciais, elas são apenas mais um canal. As expressões faciais, elas não são o foco. Protocolo SCANS. Além da face, são também analisados o estilo de interação, o conteúdo da verbalização, voz, linguagem corporal, psicofisiologia, expandindo os estudos para as áreas sociais e psicológicas, além da biológica. Para facial, entra só a biológica. O protocolo SCANS é o único com validação científica para protocolo de mentira. Ele substituiu o polígrafo só? Ele substitui o polígrafo também. O FACS, ele pega a face, pega o pescoço, né? E ele valida emoções. O SCANS, ele é o único que tem validação para protocolo de mentira mesmo, tá?
Os sinais do protocolo Scanner, negação, afirmação, balanço de cabeça, os ombros, né, shrug, unilateral, bilateral, recolhimento de braço, tronco, afastamento, aproximação, gestos com as mãos, gestos pacificadores, gestos emblemáticos, gestos ilustradores, se tem fluidez, se não tem. Por exemplo, eu estou falando com vocês aqui o tempo todo, eu estou gesticulando. Mas se eu tivesse começado o tempo todo parada e, de repente, eu começasse a gesticular, houve uma mudança no meu comportamento. Então, a gente precisa observar tudo isso. Mudança repentina, gestos manipuladores. O que são gestos manipuladores? Quando a pessoa fala botando o dedo, né? Quando a pessoa fala te empurrando, colocando a mão em você. Mãos no Quando pescoço. aumenta o tom de voz também, Sol? Também, aumento de tom de voz, elevação, entonação, mãos no pescoço, quebra de padrão. Então, por exemplo, a pessoa está paralisada, não demonstra nada, de repente começa a mexer, tudo que a musculatura começa a piscar, começa a falar rápido, tensão muscular, a pessoa está super relaxada, de repente a pessoa trava, né? Os olhos, atividade de desligamento, a pessoa está conversando com você, de repente a pessoa começa a piscar mais, não de cansaço, mas começa a não dar atenção para o que você está falando, aumento de fluxo de piscada, ou a pessoa está piscando rápido e de repente começa a piscar mais devagar. Aí aqui entra, ó, canal de estilos de interação vocal, fluxo verbal, respostas evasivas. O Moro, não sei se vocês lembram, Sérgio Moro, quando perguntava para ele se ele ia sair candidato, ele estava lá respondendo as pessoas, aí perguntava, mas o senhor vai sair candidato? Ele falava, então, a pandemia, ele trocava, ele dava a resposta evasiva. Gerenciamento de impressões, o que é isso? Não sei se vocês lembram da Richthofen. Ela estava lá no cemitério, aquele cabelinho compridinho, aquela roupa de mocinha rica, e quando foi dar entrevista para o Fantástico, ela apareceu com um pijaminha, uma blusinha da Minnie, e o cabelo curto, fez todo aquele gerenciamento de impressão, que não sei quem fez aquele gerenciamento, acabou atrapalhando. Teve a Nájila também, que estava acusando o Neymar de estupro, ela apareceu também com uma blusinha super simples, e aí, de repente, você olhava no pé dela, estava com tênis da Gucci. Não adiantou de nada aquele gerenciamento, né? Então, as pessoas fazem esse gerenciamento de impressão para tentar passar uma imagem diferente do que é. Essa moça de ontem do júri, ela matou um rapaz, então ela tinha uma imagem muito raivosa, uma imagem muito de quem brigava na rua e etc. Aí fizeram a unha dela, colocaram um esmaltezinho lilás, colocaram uma blusinha nela branca, que lembrava a paz, com o símbolo de uma sapatilha, para demonstrar delicadeza, porque quem faz balé é delicado, né? Então tem todo o gerenciamento de impressão. Interjeições, eita, nossa, né? O uai, né? Usar essas interjeições para tentar fazer um link com a parte que as pessoas moram, para as pessoas se identificarem. Fingir que não entende. Não sei, o que você está falando, né? Deflexão, quando a pessoa fala e a pessoa fica pensando como se aquilo não tivesse existido. Evitar responder diretamente. Reações emocionais indevidas. A pessoa está falando uma coisa, não tem nem necessidade daquele choro exagerado, então daquela alegria exagerada, e isso acontece, né? Indevida omissão, coisa que não precisa esconder, a pessoa esconde. Né? Aí aqui tem gerenciamento de impressões, referência religiosa. Nossa, por Deus, eu nunca faria isso, imagina, Nossa Senhora, nossa, e colocar, eu sou uma moça da igreja, e começa a falar de Deus. Referência a valores morais e éticos, validações por terceiros. O Moro mente. Quem tem gerenciamento de impressão é o Obama. O Obama não dá um passo sem gerenciamento de impressão. Ele sabe exatamente como cumprimentar uma mulher, um homem, um líder. Ele, por exemplo, uma mulher, ele sempre cumprimenta com a mão por baixo, a mão da mulher sempre vem por cima. Uma pessoa de quem ele quer estar de frente, ele pega, estar de frente não, demonstrar assim, eu mando tanto quanto você, ele cumprimenta de frente. Quando ele quer demonstrar superioridade, a mão vai por cima. O Trump sempre cumprimenta por cima, seja homem, mulher ou quem for, e o Trump puxa a pessoa para ele. Ele nunca vai até a pessoa, porque ele é o superior. Você é sempre submisso a ele. Né? Valores éticos validados por terceiro. Pode perguntar para fulano me conhece, né? Para dizer que é uma pessoa boa. Manipulação de aparência. Daí tem canal de conteúdo verbalizado, tempo verbal.
conta muito. Então, por exemplo, se você está num júri e você fala assim, eu ainda amo fulano, é para dar a entender que aquela pessoa ainda é viva no seu coração. Se você fala amava, e a pessoa nunca foi encontrado o cadáver, você já está admitindo que aquela pessoa está morta. Então, tem muita... Existe pessoas mais difíceis de tu ler facilmente do que outras? Existem. Porque eu vi um cara que disse que lê expressão facial, ele foi ler de um jogador e ele disse que não estava conseguindo porque o cara não tinha expressões. Tem pessoas, expressões todo mundo tem, mas tem pessoas que se expressam menos. E aí você tem que reparar em outros canais, né? Você tem que reparar em outras formas de expressão, né? Você tem que tentar pegar outras situações. Mas sempre vai haver expressão, porque a face, as emoções são inatas, a gente não esconde emoção, não adianta. Não adianta, ela aparece de 0 a 6 a 2 segundos. Se você vai pegar inicialmente, você vai pegar naqueles primeiros milésimos de segundo. Agora, se você pegar por vídeo, não adianta, você vai e volta, você vai pegar alguma coisa. E aí tem gente que realmente é muito mais difícil, mas se você insistir ali, você consegue pegar, mas tem gente que é mais difícil. Pessoal, essas pessoas que não têm a expressão, como o colega falou aí, né, tem a dificuldade da expressão ser notada, a indução através do emocional é uma saída, no caso de um júri? Sim, por isso que daqui a pouquinho a gente vai chegar lá, você vai ver. No que ajuda as microexpressões e a linguagem corporal? A gente consegue fazer com que a pessoa caminhe no processo investigativo por onde a gente quer. Então, a gente consegue fazer uma dominância ali de como a gente quer que seja conduzido aquele processo investigativo. Se a pessoa não demonstra, se a pessoa não dá abertura, a gente começa a caminhar por onde ela quer, do que ela gosta. Ah, ela gosta de falar dela? Então vamos falar dela. Ah, ela gosta que encha a bola dela? Então vamos encher a bola dela. Tem um cara, que um amigo meu que também é formado em FEX, que é o Wagner, ele é investigador lá em Minas Gerais. Ele fez o FEX comigo no Dr. Freitas Magalhães, em Portugal, e ele levou o FEX para a investigativa. E ele faz esse rapport com as pessoas, né? E aí teve uma mãe que ela jogou a filha da vizinha, ela matou a filha da vizinha, ela queria matar a vizinha, não conseguiu, ela matou a filha da vizinha. E ela jogou da sacada. E aí ele desconfiava que era ela, e ele tentou se aproximar dela por rapport, essa mulher não cedia, aí ele tentou sentar na mesma cama que ela permitiu, ele tentou colocar a mão na perna dela, ela permitiu, para mostrar que estava perto e tal. Aí ela não cedia, o que ele fez? Ele foi e jogou o filho dela contra ela. Ele chegou e falou assim, é o seguinte, tinha 2 pessoas na casa, se não foi sua mãe, foi você, então vamos todo mundo para a delegacia. Só que o filho não queria ir preso. Aí ele jogou os 2 dentro de uma cela e falou assim, se virem, um de vocês foi, ou vai os 2 presos, ou vai um dos 2. Aí o filho pegou, encostou a mãe e falou, eu não vou preso, eu tenho minha vida toda pela frente, não sei o que, descobriu-se que era a mãe. Então, assim, a gente vai carregando a investigação por onde a gente quer. Se é para encher a bola do cara, a gente enche. Teve um que o menino era psicopata, e aí o Wagner percebeu que ele gostava de elogios. Então, o Wagner elogiou o jeito dele de andar. Pelo vídeo, o Wagner viu como ele caminhava meio diferente. Aí o Wagner perguntando, e ele fala, não, eu tô em depressão, não fiz isso, não sei o quê, e mentindo, e a gente vendo vários dumping the lights nas perguntas que eram feitas para ele. E aí o Wagner falou para ele, assim, vou falar uma coisa para você, sabe por que eu sei que foi você? Aí ele, por quê? Aí o Wagner falou para ele assim, que ninguém anda que nem esse cara aqui, ó. E você anda igualzinho. Seu jeito de andar é diferente. Aí ele abriu um sorriso. Quando ele abriu um sorriso, o Wagner falou assim, é você, né? Não sei o quê. Aí ele, sou eu, não sei o quê. Queria um elogio. Então a gente precisa jogar o que os caras querem que a gente jogue, né? Por isso que é legal usar todo esse conhecimento no processo investigativo. Vamos aqui, o que é psicofisiologia e o que é fisiologia, né? A psicofisiologia, ela está relacionada às bases fisiológicas, processos psicofisiológicos que ocorrem no sistema do ser humano. O objetivo da psicofisiologia é discutir princípios da anatomia e a fisiologia no sistema nervoso, a fim de compreender os processos cognitivos da mente humana e sua capacidade de se adaptar. O que significa isso? É ciência, né? É ciência.
Não tem como as pessoas dizerem, isso aqui não é científico. É científico. O nosso corpo vai reagir e vai jogar para fora coisas que a gente vai conseguir ler com os olhos, né? Os olhos bem treinados, uma mente que sabe o que é um gerenciamento de impressão, o que é um rapport, o que é, uma psicopatia, o que é um serial killer, o que é... Tudo aquilo que a gente sabe, a gente vai trazer para dentro do processo investigativo e a gente vai usar isso a nosso benefício para que a gente possa ajudar, vou passar isso aqui, para que a gente possa ajudar as pessoas e ajudar na solução aí de crime e ajudar na justiça, né, que é a intenção. Eu falo, minha intenção não é colocar ninguém na cadeia, não, muito pelo contrário, a minha intenção é tirar inocente da cadeia, né. Tirando o inocente, gente, uma hora o bandido cai, por eles mesmos, pela polícia, uma hora eles caem, né? E fazer justiça é muito importante. É muito importante que quem cometeu um crime pague por ele e depois, arrependido, retorne aí à sociedade e possa viver em paz. Quais são os sinais, né? Sinais psicofisiológicos que a gente pode observar? Frequência cardíaca, transpiração, temperatura, fluxo sanguíneo, respiração, digestão, a pessoa engole a seco, né? A pessoa fica com a boca seca, quer lubrificar, os olhos precisam ser piscados mais vezes para poder lubrificar também, as pupilas dilatam ou, né, contraem, midríase, miose, né? E algumas curiosidades. O cérebro ele demora até 7 segundos para processar uma informação complexa, ou seja, uma mentira, em estado de tensão após um estímulo. Ou seja, você faz a pergunta, ele vai demorar até 7 segundos para criar a mentira, mandar lá para as repartições, né? E depois voltar para a gente, montadinho para a gente falar. Já a verdade, ela já foi botada ali na face. E apareceu a verdade, a pessoa contou uma mentira, você fala assim, peraí, por que ele expressou uma alegria e agora ele está contando uma tristeza? Aí a gente olha e fala assim, tem alguma coisa errada aí. Aí a gente faz outras perguntas para conseguir outras expressões ali para a gente saber se está tendo incongruência ou congruência. O mentiroso, quando confrontado, ele vai entrar em estado de estresse. Então, ele vai precisar pensar como que ele vai sustentar aquela mentira. Então, o que vai acontecer? Quando ele voltar com a mentira dele, que a gente já percebeu a verdade, e ele voltar com a mentira dele, e a gente já tiver com uma pergunta pronta, e ele tiver que voltar lá para as repartições dele para contar uma outra mentira que sustente a mentira que ele já criou, aquilo vai ficando tão cansativo que uma hora ele não sustenta mais, ele começa a se enrolar, e é onde começa a ter aquelas incongruências no depoimento dele, é onde as pessoas se enrolam, né, onde o pessoal fala assim, contou 3 versões, por quê? Porque está mentindo, porque não consegue sustentar. Né? A sustentação de uma mesma frase ou de uma determinada atitude por diversas vezes pode ser também um indicativo de evasão? Sim, sim. Eles não conseguem, assim, eles tentam manter aquilo, mas vira uma coisa repetitiva, não vira uma coisa natural, né? Vira uma coisa repetitiva. E aí ele precisa, quando você pede para ele colocar agregadores naquilo, tá, então tá bom, a arma estava em cima da mesa e você pegou e colocou no armário. Tá, que lado estava o armário? O armário estava do lado... Aí ele busca uma imagem no cérebro dele, olhando para a esquerda, tentando lembrar de algum armário em alguma casa. Aí ele vai falar para você onde estava um armário. Quando vier uma outra pessoa e fizer essa pergunta para ele vai pegar e vai repetir. Aí quando você perguntar assim, mas o armário era da casa de quem? Aí ele vai ter que tentar sustentar, e aí ele vai ter que colocar alguém nesse rolo, né? Ele vai ter que falar que essa casa era de alguém, e aí ele vai ter que ter estado nessa casa, e essa pessoa vai ter que sustentar a mentira dele. Então ele vai ter que falar de alguém que poderia sustentar a mentira dele. Então ele vai levar mais tempo para mentir. E aí onde você vai pegando ele na mentira e ele vai cair. Então, a gente tem que ter expertise de fazer o interrogatório e fazer com que ande de uma forma que ele vai cair, né? Onde eles entram em contradição. Vou continuar aqui, gente. Esse processo, ele ocorre no neocórtex. Entretanto, o estímulo, ele já foi processado no sistema límbico. Tá terminando já, gente.
ele já foi processado no sistema límbico, que garante que as reações nos primeiros segundos após o confronto seja genuína. Então, primeiro ele vem no sistema límbico, a face expressa, ele vai tentar processar, a gente vai perceber que já expressou, que ele está processando, ele vai vir com uma mentira, essa mentira vai ser falada, a gente vai perceber que é uma mentira, a gente vai lançar outra pergunta, ele vai ter que processar uma mentira que entre em confronto e combine com aquela mentira dele, e aquilo vai ficar cansativo. Aí você pensa numa pessoa sendo ouvida por 4, 5, 6, 10 horas, 2 dias, ela não vai sustentar, ela vai cair. Após esse período, o mentiroso será capaz de dissimular e controlar os aspectos da verbalização, até que seja confrontado novamente e o processo se repita. Segundo os estudos de Aikman, qualquer pessoa pode aplicar um protocolo multicanal de análise. Em uma pesquisa realizada com advogados, psicólogos, investigadores e policiais, a diferença do potencial de detecção entre as diferentes formações foi nula, não teve diferença. É importante ressaltar que não existe um único sinal da mentira. Por isso, é extremamente importante aplicar o protocolo junto com outras técnicas, como o rapport, por exemplo. O rapport é essa questão da aproximação, a gente tentar fazer com que eles confiem na gente, a gente ganhar eles, né? Em caso de investigação. Apesar da evolução das técnicas e do conhecimento sobre os cérebros nas respostas e interações com o ambiente, tanto o FACS quanto o SCANS possuem 90% de potencial de detecção de mentiras. Esse 90% é para mentiras, em relação a emoções e outras coisas, já sobe essa porcentagem. Joy Navarro utilizou sua experiência no FBI para identificar as diferenças na detecção de conduta dissimulativa e o comportamento violento em pessoas com transtorno de personalidade antissocial. Isso demonstra que o mesmo, sem ter 100% de eficácia a análise dos 6 canais de comunicação, é capaz de detectar mentiras e outros tipos de comportamentos dissimulados em diversas situações. Mais uma vez, é científico, gente. Aqui é sobre o sorriso do psicopata, que eu já falei para vocês. Olha, deem uma olhadinha. É esse sorriso reto, não é o sorriso que levanta a bochecha, ó. É o sorriso totalmente reto. Eu vou passar aqui que o pessoal está com um pouco de pressa. Psicopatia, vocês sabem. Ao áudio. A leitura da faciais. Quem é que está Dani? A leitura das faciais é uma das possibilidades de uso da neurociência, da melhoria da atividade policial no crime. Por quê? Porque dá para desligar o áudio aí, não? Melhorou? Melhorou, pode falar, só. Beleza. Vou repetir, tá? A Cadepol, a Academia de Polícia, ela ensina os recursos neurocientíficos. Ela ensina e ela também possibilita o uso da neurociência para melhorar a atividade do policial na elucidação de crimes. E ela melhora também a atividade da polícia até na abordagem, porque eles reparam e eles começam a analisar as pessoas que estão ali, que eles identificam como possíveis pessoas para serem ali vistoriadas e abordadas, e aí eles ganham tempo, né, quando eles veem que não tem muita necessidade de acordo com a linguagem corporal, de abordar aquelas pessoas. Aqui tem uma fotinha aqui em relação ao aeroporto, só explicando que no aeroporto esses agentes, eles têm essa formação também, né, eu não vou... Que horário que a gente está, filha? Que horas são? Deixa eu ver se dá para falar.
Acho que dá, nós temos 12 minutos. Um agente de segurança do aeroporto, ele observa as filas intensas de passageiros e, de repente, ele caminha em direção de uma determinada pessoa. E a gente fica pensando, né? São 2 horas de palestra, pessoal. Ele observa essas pessoas, ele não aborda essas pessoas, não fui com a sua cara, vou te abordar. Não, ele observa o comportamento dessas pessoas, a irregularidade, a forma como essas pessoas comunicam, para onde elas estão olhando, as expressões faciais delas, se elas estão com medo, né? O que está acontecendo, se elas estão tendo algum comportamento, algum gestual que chame a atenção, e aí elas abordam essas pessoas, e na maioria das vezes há alguma irregularidade. Esse policial, ele tem que identificar tanto as expressões quanto a linguagem corporal desse ser humano. Essa cena que eu coloquei aqui é do seriado Lie to Me, que também é baseado nos estudos de Paul Ekman. Ele é bem fidedigno e é onde eles descobrem uma pessoa que está levando dinheiro, e foi uma cena que eles estavam procurando uma agente para trabalhar com eles, então foi uma cena forjada, mas é uma cena em que eles veem que ela é uma pessoa apta a trabalhar com eles, porque ela tem um olhar bem diferenciado dos outros agentes. Para o policial, essa proeza pode significar o sucesso ou o fracasso de uma investigação criminal, diz o diretor em exercício da Academia Policial do Estado de São Paulo, Edemur Ercílio. Em situação de risco, pode ser a diferença entre a vida e a morte, estudada pelos delegados da Cadepol. A leitura das microexpressões faciais, alegria, tristeza, raiva, desprezo, todas elas, né, as 8, é uma das possibilidades de uso da neurociência na melhoria da atividade policial e elucidação de crimes. A Cadepol já ensina os novos aprendizados aos universitários e aos policiais. Alguns investigadores experientes disseram decifrar por instinto os significados dos movimentos e das expressões corporais. Após o treinamento, a maioria pedia mais detalhes das técnicas de observação científica. O médico legista, o delegado João Nazareno, ele frisa que quanto mais conhecimento prévio o policial tiver de recursos neurocientíficos, mais preparado ele fica nas suas abordagens de blitz, e terá mais habilidade para antecipar reações e se comportará melhor possível para evitar as mortes. Gente, estou tentando diminuir aqui, mas na verdade, assim, estava bem compacto, é que a gente demorou lá no começo. Aqui, ó, a gente tem essa imagem que mostra os 109 códigos que tem na face, nas musculaturas faciais, são os códigos que a gente tem que saber de todas as musculaturas que a gente precisa identificar para somar e poder dizer se a pessoa tem ou não uma emoção facial, no caso das emoções. Essas musculaturas são do código FACS. Aqui fala assim, a contradição entre 2 impulsos, razão e emoção, altera os sinais vitais, aumenta a pressão sanguínea, trazendo transpiração, salivação. Ser mestre em pegar na mentira exige estudo, observação e treino. A melhor forma de interrogar é gravar uma entrevista por várias câmeras que mostram o movimento de braço, pernas, postura, rosto e o rosto em close. Depois é só o investigador observar cada gesto, movimento, contração muscular do suspeito e principalmente os 2 primeiros décimos de segundo de cada pergunta. A estratégia é útil também para avaliar se o policial conduz bem a entrevista, acrescenta o diretor da Cadepol. Como decifrar as pessoas? Está bem no finalzinho, tá? Conhecimento da situação ou do caso, local tranquilo e discreto para observar a pessoa sem distrações, expressão basal ou face neutra. Se possível, obtenha uma fotografia ou identifique essa face neutra. Tente identificar a expressão facial normal da pessoa, expressão basal, e compare-a com a expressão atual. Mudanças significativas podem identificar emoções ou reações específicas. Se possível, faça análise acompanhado de uma outra pessoa de sexo oposto, porque homens e mulheres têm percepções diferentes e uma acaba complementando o outro. Comece observando o rosto da pessoa de forma geral, sem se concentrar em detalhes específicos. Depois você nota se a expressão é facial, se ela é simétrica ou assimétrica, se ela tem alguma deformidade, alguma paralisia, alguma coisa do tipo. Esteja atento para possíveis situações como parestesia ou doenças que possam ter prejudicado o movimento das ações da face. O tempo de duração.
Observe quanto tempo a expressão na face é mantida. Expressões autênticas geralmente duram mais do que expressões falsas. Movimentos musculares. Observe os movimentos dos músculos faciais, como sorrisos, caretas, levantar as sobrancelhas, franzir testas e outros. Esteja atento às microexpressões faciais, que duram apenas uma fração de segundo. Elas podem revelar emoções verdadeiras. Olho, boca, queixo, testa, sobrancelhas e nariz. Reconheça as emoções básicas, que são aquelas 8 que eu falei para vocês. O dumping delight. Identifique a ocorrência de dumping delight. Desprezo, o dumping delight, a alegria, que a pessoa primeiro faz um desprezinho, né? Depois ela pode contar uma história, lubrificar os lábios, e depois fazer a alegria, porque ela acha que te convenceu de algo. Se apropriado, confirme suas observações com comunicação verbal. Pergunte à pessoa como ela se sente ou o que está pensando para obter mais informações. Registre, se possível, fotografe, tome nota e cuidado para não cometer ilegalidades, ou seja, para a gente não fazer nada que a pessoa não autorize. A gente sempre tem que pedir autorização. A leitura facial é uma habilidade que se aprimora com a prática. Esteja disposto a aprender com as habilidades, experiências. A gente sempre tem que lembrar que as expressões faciais são uma habilidade subjetiva. Pode variar de pessoa para pessoa. E, além disso, elas podem ser influenciadas por fatores culturais e individuais. Portanto, evite fazer conclusões precipitadas e sensíveis ao contexto. Quando eu falo que elas são influenciadas, elas não são diferentes, tá? Como eu disse, um japonês, um italiano, eles vão sorrir com a mesma musculatura que nós, mas elas podem ser influenciadas. O que nos faz sorrir pode não fazer o outro sorrir. Pode ser engraçado para a gente, mas não pode ser engraçado para o outro, né? Então, a gente precisa estar atento a isso. Muito obrigada. Sigam lá no Instagram, @_solperita. Estou aqui para tirar a dúvida de todos vocês. Eu dei uma corrida aqui, porque no início a gente parou para responder perguntas no segundo slide, aí acabou atrasando. Queria que tivesse sido mais pausado, mas 1 hora aí a gente faz com mais tempo. Bota meia aí, né, David? David. E é isso, gente. Eu vou pedir para a Dani colocar aí a palavra-chave, o Forms. Vocês pegam aí no chat, e aí quem quiser fazer pergunta, estou aqui, estou à disposição. Eu não vou disponibilizar... tá aqui, ó. Muito obrigada por me acompanhar nesta apresentação. Espero ter trazido informações valiosas e ter conseguido transmitir de forma clara e objetiva o meu conteúdo. Se houver qualquer dúvida ou sugestão, não hesite em entrar em contato comigo. Mais uma vez, obrigada e tenham um ótimo dia. Me sigam no Instagram, cliquem os meus conteúdos, porque me ajuda muito, 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 muito. E espero que vocês tenham gostado, espero mesmo de coração. Só uma última perguntinha para não atrapalhar a despedida. Na sua opinião profissional, pedófilo e estuprador tem recuperação? Vamos lá. Na minha opinião profissional, geralmente o pedófilo e o estuprador, eles agem por 2 motivos: doença e maldade. Eu acho que não. Ô, Sol, mas a pedofilia em si, ela é considerada uma parafilia, não é isso? Então, por isso eu acho que não. Eu acho que, por exemplo, castração química não funciona. Em relação à maldade, eu acho que se é por maldade, eles podem sair e fazer de novo. Eles têm um prazer no ato em si de realizar o ato sexual com maldade, com o ato forçado, né? Não é o ato, não é a questão de se realizar o ato sexual com penetração e nem nada. Então, assim, não adianta castrar, não adianta fazer a castração química, não adianta nada disso, porque o interesse... Professora, eu posso fazer uma colocação breve? Pode. Achei bem interessante. A pedofilia, o colega citou que seria
a pedofilia seria considerada uma parafilia, como o colega citou, devido ela ser um prazer que a pessoa tem, né, por uma criança impúber, né? Ou seja, que ainda não nasceu pelos naquela criança. Uma criança sem corpo, seja menino, seja menina, não importa. O que vem a ser o crime seria, então, o abuso sexual. A pedofilia em si, ela é um desejo estranho. É um desejo estranho. O cara pode cometer o crime de ir lá e forçar a criança a fazer o que não quer, ou não. Eu entendi assim. Tá bom? Obrigado. Então, é isso que eu tô falando. Peraí, deixa eu só pedir para a gravação. David.